Olá, boa tarde. O NT Sul desta quinta-feira já está chegando, como sempre, trazendo as principais notícias do dia para você. Hoje de manhã teve mais uma oitiva da CPI da ACC Fantasma, que investiga se servidora teria recebido salário sem trabalhar na Prefeitura de Cachoeira e de quem foi a responsabilidade. O secretário de Meio Ambiente de Cachoeira nega que a funcionária tenha trabalhado na sua pasta. Já o secretário de Administração, Leozan, reafirma que a indicação teria sido do ex-secretário de Obras, Luciano Lara. A Thelma Tomás vai trazer todos os detalhes para a gente ao vivo nesta edição. E você vai ver também, produtores de arroz lamentam o frio fora de época do começo de novembro, que começa a apresentar impactos negativos nas lavouras. Esse arroz aqui está com 50 dias, né? Foi plantado de plantadeira com alta adubação, já foi botado ureia, já está com mais de 20 dias com água e o arroz não desenvolve. Essas noites frias que fez agora, 14 dias atrás, 10 dias atrás, aí, de 5 graus, danificou muito forte a nossa lavoura de arroz. Por outro lado, tem a falta de chuva recorrente no Rio Grande do Sul. O evento discutiu ontem caminhos para irrigação. E hoje tem dia de terapia no NT Sul com a psicóloga Lisiane Omerich. E ela fala sobre um transtorno psicológico em que a pessoa força o aparecimento de doenças. Vamos descobrir juntos o que é a síndrome de Munchausen? Nos assistam daqui a pouco no dia de terapia. E além destas e de outras informações, o NT Sul tem espaço aberto para você mandar a sua mensagem, para você contar a sua notícia. O nosso WhatsApp é o 51 99769 7129. Envie a sua opinião, a sua informação com uma foto, com um vídeo, ou então comente na nossa transmissão ao vivo no Facebook ou no YouTube. Vai participando e acompanhando as notícias. O NT Sul de hoje já está no ar. O inquérito conduzido pelo delegado Rodrigo da Silveira indiciou os 3 investigados pelo assassinato de Maritiane Duarte de Carvalho, de 28 anos, por homicídio qualificado. A pena prevista para esse crime é de 12 a 30 anos de reclusão, caso os indiciados sejam levados ao banco dos réus e condenados pelo júri popular. Entre as qualificadoras apontadas no inquérito, remetido à Justiça, motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O crime aconteceu no dia 4 desse mês. Maritiane foi atacada a tiros e facadas em Cachoeira do Sul, no bairro Bom Retiro, onde ela morava. Foram indiciados José Martins Santos Pinto, o gaúcho, de 46 anos, Andréia Santos de Lima, 42 anos, e a irmã dela, Daiane dos Santos de Lima, de 32 anos. À polícia, elas alegaram ter agido em legítima defesa. O roteiro dos supermutirões contra a dengue em Cachoeira do Sul vai chegar ao centro da cidade amanhã. Será dia D contra a doença, com atividades que envolvem especialmente as escolas. A concentração da equipe para o trabalho de campo vai ocorrer às 8 horas da manhã na Praça José Bonifácio, ficando reservada para a tarde a programação educativa sobre esse tema. E eu já adianto para você de casa que amanhã você vai ver aqui no NT Sul uma reportagem sobre a vacina contra a dengue que está em desenvolvimento aqui no Rio Grande do Sul e que está em fase final. É uma excelente notícia e você vai ver todos esses detalhes amanhã aqui no telejornal NT Sul. E a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, alertou para a ameaça tripla de Covid-19, influenza e vírus VSR nas Américas. O número de casos de Covid-19, influenza e vírus sincicial respiratório, conhecido pela sigla VSR, aumentou nas Américas, representando uma ameaça tripla, conforme alerta da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A diretora da OPAS, Carissa Etienne, disse que o aumento de apenas uma infecção respiratória é motivo de preocupação. Quando 2 ou 3 começam a afetar uma população simultaneamente, isso deve nos colocar em alerta. Na última semana, as infecções por Covid-19 aumentaram 17% na região, com aumento de mortes na América do Sul e Central. Quanto à gripe, há um aumento de casos fora de temporada no Cone Sul, especialmente na Argentina e no Uruguai. E as infecções por VSR também aumentaram consideravelmente, com impacto especial em crianças e bebês menores de 1 ano, conforme informação da OPAS. Não existe vacina para o VSR, mas as estratégias utilizadas para limitar a propagação da Covid-19
podem ser utilizadas, como o uso de máscaras e o distanciamento social. E infectologistas alertam aqui no Rio Grande do Sul que uma nova onda da Covid pode chegar por causa da variante BQ1. Não deve ser como nas ondas anteriores, dessa vez o impacto deve ser menor do ponto de vista de hospitalizações e também de mortes. E a base para essa expectativa é o que vem ocorrendo em países da Europa, especialmente. Mas vale atenção para a vacinação. Quem ainda não fez todas as doses deve procurar os postos de saúde, especialmente idosos e pessoas que tenham algum problema de imunidade. O IPTU vai ser reajustado em 6,47% em Cachoeira do Sul no ano que vem. Com planos de atualizar a planta genérica de valores por meio de revisão dos cálculos de impostos sobre terrenos e prédios na cidade, ainda para 2022, o governo adiou a decisão. O argumento utilizado é a falta de tempo para análise pelos vereadores da nova proposta, que vai ser atualizada por empresa contratada pela Prefeitura para isso. A base de reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano para o ano que vem é o IPCA, indicador que consta da lei que regulamenta o reajuste do imposto em Cachoeira do Sul. Então, 6,47% vai ser o reajuste do IPTU aqui em Cachoeira do Sul. E a Petrobras anunciou ontem que vai reduzir o preço médio de venda do gás de cozinha a partir de hoje. A redução média para as distribuidoras é de R$ 2,60 no botijão de 13 quilos. A Petrobras afirma que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a sua prática de preços. Segundo a estatal, o objetivo é buscar o equilíbrio dos seus preços com o mercado, sem repassar para os preços internos a volatilidade conjuntural das cotações e também da taxa de câmbio. Gente, quem acompanha o NT Sul lembra que na semana passada nós contamos aqui sobre um importante evento de fomento à irrigação. Pois é, o evento aconteceu ontem e foi uma promoção da UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira, e os detalhes a gente confere agora na reportagem. Ontem, no auditório da Sicredi, aconteceu um evento promovido pela Universidade Federal de Santa Maria por meio do campus Cachoeira do Sul, que debateu sobre irrigação por meio de palestras e debates. Ainda, o evento foi apoiado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, também por meio do campus Cachoeira e demais entidades e instituições. Foram apresentados casos de sucesso na área. Então, eles trazem o portfólio de projetos e produtos, cases de sucesso, algumas coisas já da região, experiências da região também, para o produtor poder ter isso, e também experiência de outros locais, né? Então, são empresas grandes, renomadas, que vêm colaborar conosco aí para essa noite. Depois, a parte de financiamento com o Sicredi, então o produtor já sai hoje daqui completo, né? Com a sua... o tipo de projeto que vai atender a sua demanda e já com uma possibilidade de crédito, se ele aderir aos projetos de irrigação. É um assunto muito importante, né, para toda a região. A irrigação, né, cada vez mais vem ganhando seu espaço, né, especialmente em anos, né, que nós temos poucas chuvas, considerando as últimas safras. Então é um tema importantíssimo que nós viemos aqui divulgar para toda a comunidade, né, de toda a região. Com a possibilidade de um verão com chuvas abaixo da média, de acordo com os prognósticos, a Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul, juntamente com demais parceiros, vem trabalhando nesse projeto voltado ao conhecimento e também fomento da irrigação. E esse evento traz alternativas e possibilidades ao produtor. É um tema extremamente relevante para o Estado, né? A gente passou por uma seca muito grande na safra 21-22 e os prognósticos de escassez de chuva para a próxima safra 22-23 são grandes, né? Então, eu acredito que seria uma hora ideal para o produtor se organizar com relação à irrigação, né? Há 8 anos eu trabalho na parte de irrigação com politubos, né? Irrigação por sulco, onde a gente vai tratar um pouco sobre projetos, né? Projetos, custos, benefícios e trazer alternativas, por exemplo, de baixo custo de investimento para o produtor para a realização de um sistema de irrigação com potencial de extrair bastante produtividade da sua propriedade.
A minha área, no caso, que é a irrigação por sulco, aqui, especialmente Cachoeira, está começando a ter uma procura grande, né? Tá começando a aumentar bastante, realizando vários projetos, né? Mas outras regiões já está num sistema, no caso, mais avançado, já utilizando bastante a questão de politubos, né, para a sua irrigação. Bastante produtores já começam agora, principalmente nessa época, que começa um pouquinho mais a estiagem, né, começam a nos procurar para ver alternativas para conseguir melhorar o rendimento da sua produtividade, tá? Então, agora entrou esse mês de novembro aí um pouquinho frio, mas o pessoal já está se mexendo aí para procurar alternativas. A gente vai falar um pouquinho então sobre tipos de irrigação e custos das mesmas, tá? Principalmente da irrigação convencional, né? Tendo ela para pequenas propriedades, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, até áreas maiores, com bombeamentos maiores, tubulações maiores, né? E também a gente vai entrar um pouquinho na parte da irrigação localizada, que é o gotejamento, microaspersão. Então tudo isso aí a gente apresenta hoje à noite aí. O pessoal fica aguardando bastante as linhas de crédito, né, de financiamento. Então isso com certeza, facilitando essa linha de crédito, saindo esses financiamentos, com certeza é um estímulo a mais para o produtor poder buscar essas alternativas. Primeiramente, né, já deveria ter sido começado a pensar a irrigação antes, né? A gente já vem se encaminhando de anos secos, aí, de período de estiagem, né? Mas com certeza, eu acho que é um momento muito oportuno, né, para estar vindo trazer um pouco de conhecimento para o pessoal, aqui o entendimento de como funcionam os sistemas, como a gente faz a questão de levantamento de dados, coleta de dados para o projeto, né? E também a parte de orçamento e de custos, né? Essa seria a ideia mais ou menos da nossa apresentação hoje. Eu vou falar sobre irrigação localizada, né, os sistemas de microaspersão e gotejamento, e também sobre pivô central. O pessoal tem o conhecimento, né, sobre a eficiência e os benefícios que a irrigação traz, né, para as culturas, mas o pessoal ainda tá bem receoso, assim, né, tá segurando, tá tentando entender, buscar mais conhecimento, né, ver as tecnologias que se tem nos setores aí que podem estar auxiliando, né, mas o pessoal ainda está um pouco tímido com relação à irrigação, né, pelo que eu posso perceber, assim. E se a gente for falar em anos secos, né, pensar em anos secos, até não se torna tão longo prazo, né, o período de retorno do investimento, né, a gente fala aí às vezes até em 3 anos agrícolas, aí se consegue estar pagando o investimento, por exemplo, pensando na irrigação de grãos, né. Dessa forma, o evento serviu como base para novas atividades de pensamento e estudo da irrigação como alternativa ao produtor rural. E a gente ainda tem mais assuntos sobre essas questões rurais aqui no NT Sul de hoje. Daqui a pouquinho tem uma reportagem tratando sobre a cultura do arroz especificamente. Para quem plantou cedo, teve esse friozinho no começo do mês e a gente vai trazer reportagens sobre isso porque os produtores estão percebendo uma dificuldade no crescimento da planta e a gente traz reportagem especial sobre isso já já. Enquanto isso, você de casa pode ir participando com a gente, mande seu recado no nosso WhatsApp 51997697129 ou vai comentando nas nossas lives no Face, no YouTube e a gente conta com seu recadinho no ar daqui a pouquinho na nossa telinha. E a reforma da ponte do Alto dos Casemiros, em Cachoeira, deve ser concluída em 10 dias. Quem garante é a secretária do Interior, Carolina Larrondo, que conversou com a gente para tratar desse assunto e também outra demanda antiga da comunidade do balneário São Lourenço. Bom, Daniel, vou conversar agora com a secretária de Interior aqui de Cachoeira do Sul, secretária Carolina Larrondo, para tratar de 2 demandas. A primeira já foi assunto dentro do NT Sul, a ponte do Alto dos Casemiros. A gente trouxe toda a situação daquela estrutura, os prejuízos para os moradores ali da localidade. Já temos uma evolução, secretária, na questão da ponte. Vai ser feita uma reforma provisória numa expectativa futura de uma nova estrutura ali naquele local. É por aí? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Bernardo? Assim, ó, a gente tinha um plano A, que era ajuda do Exército ali na questão de reformar a ponte, só que a gente não obteve esse retorno depois das eleições. A gente partiu para o plano, nem era mais o A nem o B, era o plano C já, que é botar as estacas para o lugar, puxar a ponte para o lugar, fazer um novo travamento, botar um cabo de espia puxando a ponte lá no meio. Vocês já tiveram lá no outro momento, viram o pilar que tem lá de uma ponte antiga. E a gente vai fazer a troca da madeirame de cima, botar novo, tudo.
para poder dar esse fluxo para a comunidade, porque a comunidade não pode esperar mais, né, Bernardo? Esperar retorno do Exército demora muito, e daí então nós vamos dar esse andamento aí, um paliativo provisório na ponte, né? O andamento da intervenção já está completando mais ou menos 2 semanas ou até 3 semanas. Tem uma perspectiva de conclusão dessa reforma? Assim, até a gente era para estar trabalhando hoje, devido à chuva do final de semana. Ontem a gente teve lá, o rio tinha subido uns 80 centímetros. Hoje ele subiu um pouquinho mais ainda. Creio que a partir de amanhã ele comece a baixar. Então a gente não vai conseguir lidar, acho, antes de segunda. E já tem uma precipitação de chuva para segunda, parece. Então quer dizer que a gente agora está contando só com o clima. A gente faz umas 2 semanas que a gente começou a desmanchar a ponte. A gente, nessa última semana, puxamos as estacas para o lugar. Agora a gente tem que travar em X elas, né? Para poder dar essa sustentação para a ponte. Se o tempo permitir que a gente consiga entrar no sábado ou na segunda, creio que é em torno de uns 7 dias aí, 10 dias trabalhado para concluir o serviço da ponte, da passagem, né? Ali na estrutura, qual foi a situação mais grave que vocês se depararam de uma intervenção mais precisa por parte da prefeitura? A questão das estacas que saíram, se deslocaram do lugar certo. Elas deitaram com o peso da água e dos galhos 1 metro do seu lugar. Ali a gente teve que fazer uma operação ali de levantar o travesseiro, puxar a estaca para o lugar e largar novamente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai prender com a abraçadeira todos os pilares de novo no travesseiro e vamos fazer esse cruzamento em X. A minha preocupação maior era no momento que eu puxasse as estacas para o lugar, que pudesse soltar elas e ela perder utilidade como estaca. Mas não, apesar dela estar frouxa dentro do buraco da estaca, ela está firme em questão de profundidade, que a estaca ela está ali para segurar o peso vertical na ponte, né? Então ela está fazendo o serviço dela, que ela não ficou mole para baixo. Então, graças a Deus, isso aí foi uma das minhas maiores preocupações, que foi amenizada aí na situação. Importante é afirmar que neste momento é uma intervenção provisória visando a safra de alguns meses que está chegando. Mas o grande sonho é de uma estrutura bem mais robusta e completa para de fato solucionar ali a situação. Isso, a gente vai fazer um paliativo, né? Uma reforma provisória na ponte, não é permanente, porque ela nem duraria muitos anos para frente aí. A gente está montando um projeto junto com a Secretaria do Planejamento. Vamos fazer assim um projeto top para conseguir uma verba para uma ponte de concreto ali. O vão do rio tem em torno de 32 metros. Se fosse fazer hoje uma ponte nova, geralmente a gente aumenta o vão, né? Mas no caso, se for fazer uma ponte de concreto, dá para encurtar o vão um pouco e elevar a ponte um pouco mais. É um sonho, mas se a gente não fizer um projeto e não correr atrás, não sai do papel. Então, o primeiro passo nosso aí é dar trânsito para a comunidade e depois correr atrás de uma ponte de concreto, que é uma estrada ali que liga a outro município, né? É extrema importância para a área agrícola, agropecuária ali. A gente tem vários hectares que é plantado do lado de lá, é município de Cachoeira. Essa produção retorna por Cachoeira por ali, né? Se a gente não tiver aquela ponte ali, a nossa produção vai acabar indo para outro município. Então é uma prioridade ali em todas as questões, ajudar a população que é cachoeirense, que precisa, e quem não é, que precisa trafegar pela ponte, e dar condições da produção nossa vir para o município, questão de ICMS, né? E dar o fluxo mais seguro possível para a comunidade também, né? Perfeito. Segundo assunto é sobre o aterramento na estrada em direção ao Balneário São Lourenço. Outra demanda antiga, principalmente na época de enchente, tem um trecho de mais ou menos 100 metros, 150 metros, que a água se concentra e deixa intransitável aquele local. Qual foi a intervenção feita por parte da Secretaria? Assim, Bernardo, isso é uma reivindicação da população, que nem tu falaste, da importância daquele aterro ali. A parte pior era em torno de uns 100 metros mesmo, que nem tu disse, que dava 1 metro de água, dependendo da situação. O que a gente fez? A gente fez um levante numa extensão de quase 400 metros, tá? A gente começou em nível 0 e terminamos em nível 0. No meio ali girou em torno de 1,10 m de altura. A comunidade agora, numa enchente, aí vai conseguir sair de casa, né? Quem mora ou precisa ali. Porque a balsa parava por não ter como passar naquele trecho ali, né, tia? E a gente sabe que quando a balsa para, por não passar naquele trecho, o Irapuá, do balneário Irapuá, já não passa mais também. Então a população, para vir ali do Barro Vermelho, do distrito todo, ou de Santa Bárbara, quem vem de São Cepé, é pela balsa. Então essa questão da elevação da estrada vai dar uma tranquilidade, que no momento que a enchente estiver subindo, a pessoa sabe que pode passar, né? Só uma macro enchente, daquelas que acho que deu aí, acho que 1 ou 2,
esse ano ali, que daí passa por cima de toda a estrada, daí não tem o que tu fazer. Mas na questão ali, momentânea daquele trecho ali, ficou resolvido, ficou pronto o serviço. Perfeito. O relato da secretária Carolina Larrondo comentando sobre esses dois assuntos. O primeiro, a ponte no Alto dos Casemiros, e também esse aterramento ali na estrada em direção ao balneário São Lourenço. Essas duas demandas que começam a ser resolvidas, primeiramente a ponte do Alto dos Casemiros, questão de uma semana para a conclusão dessa intervenção provisória para dar condição de passagem durante a safra, e também o aterramento na estrada do São Lourenço. Obrigado, Bernardo, pelas informações. E olha, hoje a gente tem vários assuntos aqui, várias reportagens falando sobre questões do interior, zona rural de Cachoeira do Sul. Meu convite para você que está nos acompanhando na zona rural de Cachoeira do Sul. Tem um assunto para nos contar? Corre aí no nosso WhatsApp e mande a sua mensagem, é o 51997697129. Para você que está aqui na cidade, seja bem-vindo também ao nosso telejornal, mande seu recado, conte o que acontece aí nas ruas da nossa querida Cachoeira do Sul, tá bom? Nós vamos aqui para a tela, vamos ver mensagens que já vão chegando pelo WhatsApp aqui dos nossos telespectadores. A Giselda está participando. Olá, Daniel, estamos sempre juntos com vocês aqui no Cerro dos Peixotos. Olha aí, faço trabalho voluntário e preciso de 30 cadeiras. Quem tiver para doar, agradeço, diz aqui a Giselda. Obrigado, Giselda, pela participação com a gente. Fica aqui o convite para a nossa comunidade, né? Se alguém tiver disponibilidade para fazer a doação, entre em contato no WhatsApp aqui do NT Sul, 51997697129, que a gente repassa o contato, né, para que essa doação aconteça. Quem mais? A Suelen está participando. Quero desejar um dia muito abençoado para todos, eu e minha patroa, Dona Helena, sempre ligadinhas no NT Sul. Obrigado, Suelen. Grande abraço para ti e para Dona Helena. Estão aí de olho na telinha. Ótima quinta-feira para vocês. Quem mais? Olha aqui, ó, seu Cláudio está com a gente. Manda recado. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos da NT Sul. Estamos comendo um docinho e assistindo a NT Sul, ó. Um abração, Daniel, para todo mundo, tá? Tchau, tchau. Que coisa boa. Obrigado, seu Cláudio, pelo recadinho. Tava com a cara boa esse doce aí, hein? Vocês já estão na sobremesa e a gente aqui nem almoçou ainda. Coisa boa, né? Bom demais esse momento de almoço. Bom, obrigado ao Cláudio e à família dele pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recados dos nossos telespectadores. Você de casa pode seguir interagindo com a gente. E a seguir, nós vamos falar sobre nova oitiva da CPI da CC Fantasma, que investiga se servidora teria recebido salário sem trabalhar na Prefeitura de Cachoeira e de quem foi a responsabilidade. O secretário de Meio Ambiente de Cachoeira nega que a funcionária tenha trabalhado em sua pasta. Já o secretário de Administração, Léo Zan, reafirma que a indicação teria sido do ex-secretário de Obras, Luciano Lara. Thelma Tomás vai trazer todos os detalhes para a gente já já. E você vai ver também, produtores de arroz lamentam o frio fora de época, do começo de novembro, que começa a apresentar agora impactos negativos nas lavouras. Esse arroz aqui está com 50 dias, né? Foi plantado de plantadeira com alta adubação, já foi botado ureia, já está com mais de 20 dias com água e o arroz não desenvolve. Essas noites frias que fez agora, 14 dias atrás, 10 dias atrás, aí de 5 graus, danificou muito forte a nossa lavoura de arroz. E tem dia de terapia no NT Sul com a psicóloga Lisiane Omerich. E ela fala sobre um transtorno psicológico em que a pessoa força o aparecimento de doenças. Vamos descobrir juntos o que é a síndrome de Munchausen? Nos assistam daqui a pouco no Dia de Terapia. E nós voltamos já já. Meio-dia e 29, o telejornal NT Sul já está de volta ao vivo, na hora do almoço, aqui na telinha da TV Novo Tempo. E você está vendo aí imagens do centro de Cachoeira do Sul, quinta-feira ensolarada, céu azulzinho, azulzinho mais uma vez, já bem quente nesse momento, as temperaturas estiveram amenas no começo do dia e vai ser mais um dia tipicamente quente, né, agora na tarde desta quinta. Bom, está na hora da previsão do tempo e o destaque fica por conta da baixa umidade do ar, o que é ruim para a saúde. A dica é tomar bastante água para manter a hidratação. Veja agora a previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, amanheceu praticamente sem nuvens e vai ser mais um dia quente, com sol entre poucas nuvens, sem chuva.
mínima 15 graus, máxima 32. Sexta-feira deve seguir com tempo firme, mínima em 16 graus e a máxima chegando aos 33. Sábado, conforme a Climatempo, mantém a tendência da semana com tempo seco, com sol e poucas nuvens. Mínima 16 e máxima 33. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. A quinta tem predomínio de tempo firme em todas as regiões gaúchas, sem mudanças significativas em comparação com a quarta-feira. As temperaturas ficaram mais baixas ao amanhecer em alguns pontos do estado, mas sobem ao longo do dia. A umidade relativa do ar deve ser abaixo do que é normal, especialmente no interior gaúcho, onde pode ficar entre 20% e 30%, índice considerado de atenção por oferecer riscos à saúde. Vamos ver agora temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 30 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 35. Na região norte, em Passo Fundo, 29 graus. Na região central, em Santa Maria, 32 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 28. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 29 graus. Com 3 oitivas agendadas para esta manhã, os vereadores que integram a CPI da CC Fantasma, a comissão que investiga se servidora teria recebido salário sem trabalhar na Prefeitura de Cachoeira e de quem foi a responsabilidade, esses vereadores acabaram colhendo depoimento apenas dos secretários Geraldo Fogliarini e Léo Zan. O terceiro depoente, Renier Pascoal, ex-coordenador do Centro Municipal de Proteção Animal, o SEMPRA, não foi localizado. A Thelma Tomás acompanhou mais essa manhã de trabalhos da CPI e conversa agora com a gente ao vivo. Thelma, boa tarde, bem-vinda aqui ao NT Sul. Conte tudo que você apurou hoje de manhã na CPI. Boa tarde, Nunes, para quem nos acompanha em casa também. Pois é, figura central da investigação dos depoimentos mais importantes não se confirmou na manhã de hoje. Renier Pascoal não foi localizado para ser oficiado e prestar depoimento à comissão que investiga a eventual nomeação e recebimento de salário pela sua esposa, Silvia Gandhi Aguiar, durante o período de 4 meses na Prefeitura Municipal. Recordando, então, um pouquinho rapidamente para quem ainda não está acompanhando essa situação, Silvia foi nomeada por 4 meses como chefe do setor de pavimentação da Secretaria de Obras. As informações colhidas até o momento dão conta de que ela nunca compareceu ao serviço e teria recebido, então, esse valor sem ter prestado o trabalho ao Executivo Municipal. Hoje pela manhã, depoimentos colhidos pela CPI foram do secretário de Meio Ambiente, Geraldo Fogliarini, e do secretário de Administração, Léo Zan. A gente separou um trechinho do depoimento de Geraldo Fogliarini prestado aos vereadores Magaiver Dias, Kader Sale e Augusto César na manhã de hoje. Existe algum telefone celular específico na Secretaria Municipal de Meio Ambiente para ser realizadas denúncias de recolhimentos de animais em vias públicas? Não, institucionalmente não. O que aconteceu é que o próprio servidor Pascoal, o telefone pessoal dele havia muitas ligações, como existe no meu, existia desde o início do governo, o pessoal acaba divulgando a linha pessoal e havia essa denúncia. Então, o servidor Pascoal perguntou da possibilidade de adquirir um número próprio para a secretaria, para esse tipo de denúncia, mas que, como eu disse, não havia uma estrutura de pessoal montada para que se pudesse ficar todo o tempo. Ele se voluntariou, se prontificou a ter um número diferente para que a gente pudesse, então, receber as denúncias. Então, que a medida que eu tomei, eu tinha um número que não estava ativo ou que eu não estava utilizando pessoalmente, e esse número eu disponibilizei. Disse, olha, caso tu queira, eu posso te fornecer esse número e a gente pode, nós resolvemos uma deliberação nossa, que esse número não seria divulgado para a comunidade, para as outras pessoas, só quem tinha esse número do resgate do centro, esse número informal, era eu próprio, minha diretora, os servidores diretos do centro e os órgãos de policiamento da cidade. Não havia um sistema formal de plantão. Ela alguma vez exerceu a atividade de plantonista do centro? Que seja do meu conhecimento, não. Se ela efetivamente trabalhou na sua pasta em algum momento? Que seja do meu conhecimento, jamais. Eu nunca designei, solicitei o empréstimo de serviço dela. Pois é.
depoimento de Geraldo Fogliarini traz aí pontos que precisam ser aprofundados na investigação conduzida pelos vereadores. Até porque essa manifestação trazida pelo secretário contrapõe tudo o que foi dito por Silvia e sua advogada no depoimento colhido na semana passada. Silvia afirmou que estava vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e que teria inclusive conversado com o secretário Geraldo, dando conta do trabalho que estava sendo feito. Ela que afirma ter sido contratada pela Prefeitura Municipal para atuar como plantonista, atendendo chamadas oficiais de um número que estava vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, informação também contrariada pelo titular da pasta, Geraldo Fogliarini, que afirmou aí, como a gente pôde acompanhar, que não existe um telefone de plantão para o atendimento de denúncias do SEMPRA e sequer existe a institucionalização deste serviço de plantão dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Na oportunidade, a advogada de Silvia, Júlia Lopes, chegou a intervir no meio do depoimento e explicar que Silvia desconhecia as formalidades do serviço público e afirmou categoricamente que, embora nomeada para a Secretaria de Obras, Silvia estaria cedida para a Secretaria de Meio Ambiente, informação também contrariada por Geraldo Fogliarini. Ele destacou ainda em seu depoimento que conhecia, sim, Silvia, que algumas vezes a encontrou durante as feiras de filhotes, acompanhando, então, Renier Pascoal, seu esposo, seu companheiro, e que sabia que ela realmente tinha uma relação afetiva, uma relação familiar com o ex-coordenador do SEMPRA, mas deixou muito claro que nunca teve qualquer informação do serviço formal prestado. Além dele, falou hoje pela manhã a CPI, Léo Zanck trouxe novamente o nome de Luciano Lara à baila e mais, chegou a comentar que Hélio Garcia, ex-secretário de governo, também teria mencionado ou por meio de documento atualizado a situação de Silvia junto ao governo do prefeito José Otávio Germano. A gente separou um trechinho em que Léo reafirma que a nomeação e a indicação da Silvia para compor a secretaria foi de Luciano Lara. Não, o prefeito não solicitou assim, e a administração pública é formal. Qualquer manual de direito administrativo desse país vai dizer que a administração pública é formal, ou seja, ela fala por escrito. A indicação é do Luciano Lara e indicou e pediu a contratação. E assim, vamos ser objetivos. Ao depoente, eu que estou prestando depoimento na condição de testemunho, eu tenho a obrigação legal de dizer a verdade. Ao réu, ao acusado, ao indiciado, na condição que se encontra hoje, ex-secretário Lara, ele pode faltar com a verdade. As cortes constitucionais garantem esse direito a ele. E, efetivamente, sendo formal a administração, ele firmou o documento está firmado pelo Luciano Lara, assim tanto quanto outros que ele indicou estão firmados, por exemplo, Thaís Lara, Jerônimo, que ele concedeu o FG, estão firmados por Luciano Lara. Ou seja, a indicação é exclusiva dele. Não houve pedido do prefeito para mim, de forma alguma. Eu não atendi o pedido do prefeito, eu atendi o pedido do ex-secretário Lara. Está firmado, subscrito por ele. Exatamente isso que aconteceu, nem mais, nem menos. Pois é, Daniel, é isso aí. Agora a trama está se complicando cada vez mais pessoas vêm sendo mencionadas pelos depoentes. CPI segue agora à tarde com mais uma oitiva agora de uma das servidoras da Secretaria de Obras. A gente vai acompanhar e vai também ver que deliberação vai ser tomada aí a partir dos últimos depoimentos, para que caminho vai a CPI. Lembrando, quebra de sigilo bancária de Silvia Gande Aguiar já foi pedida, já está protocolada. A CPI aguarda apenas o retorno da instituição bancária. Ok, Thelma, muito obrigado pelas informações. A Thelma vai continuar acompanhando esse caso e a gente traz todas as atualizações para você. E os vereadores aprovaram na tarde de ontem o pedido de licença da vereança do mandato apresentado por Ronaldo Trojan, do PSB, que finalmente deve assumir a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer em Cachoeira do Sul. O ingresso já estava acertado, mas o PSB, partido de Trojan, apresentou uma lista de propostas que pretende ver executadas pelo governo José Otávio.
Ronaldo Trojan vai assumir a Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer na tarde desta quinta-feira. Na sessão ordinária de quarta, ele teve o pedido de licença aprovado pelos colegas. Pedido esse que chega quase um mês após o convite para assumir a secretaria ter sido tornado público. Antes de se desligar, Ronaldo leu um documento com 10 pontos que o PSB, partido que integra, pretende ver solucionados pelo governo José Otávio Germano. Eu vou ler só os 10 itens, né, que nós, o partido, gostaria que fosse, uns esforços fossem dedicados a esses setores. O primeiro, a oferta de habitações populares para a população de baixa renda. Número 2, a erradicação da fome do nosso município, com ações integradas com os governos estadual e federal. Terceiro, a educação em tempo integral. Quarto, o fortalecimento da saúde, na atenção básica em todas as suas etapas. Número 5, a atenção à saúde bucal e mental da população. Número 6, o desenvolvimento profissional de jovens no meio urbano e rural, em áreas de novas tecnologias, com ênfase no microempreendedorismo. Sétimo, o apoio ao esporte como meio integrativo da população. Oitavo, a melhoria contínua das estradas do interior e convergência de esforços para a recuperação plena e urgente da Ponte do Fandango. Nono, o apoio à agroindústria familiar. E 10º, incentivo aos cultivos agroecológicos. Outro tema abordado pelo vereador na sua despedida do parlamento foi a aprovação de projetos que criam os cargos de ouvidor do município e de coordenador oficial da Defesa Civil. A crítica às propostas reside nos salários previstos para os cargos, cerca de R$12 mil, já que tanto a ouvidoria quanto a coordenadoria de Defesa Civil têm status de secretaria. Trojan afirmou que, mesmo licenciado da Câmara, o projeto não terá o voto do PSB, que será representado por Barão Garcia na Câmara, o suplente de vereador, que assumirá nos próximos dias. O vereador Luiz Paixão também se manifestou sobre o tema. O salário desses dois cargos. E eu quero deixar aqui, quero saudar também já o secretário de Governo e de Inclusão Social, Luiz Fernando Godoy, nosso eterno vereador, presidente dessa casa. Quero deixar bem claro, Godoy, que o PSB, ou na minha pessoa, ou na pessoa do meu suplente, vereador Barão, não irá votar aprovando esses dois mecanismos se for este salário. Só para contribuir, dizer que nós entendemos da mesma forma, e mais ainda, vamos mais longe. Quando as pessoas que os cargos estão sendo criados, esses cargos já são personalíssimos, ou seja, já tem o nome da pessoa pré-definido anteriormente, isso dificulta mais ainda. Isso faz com que pareça que as pessoas venham aqui procurar esses vereadores para ficar, que o vereador acomode o seu cargo depois lá. E não deve funcionar assim. Quando a gente fala da ouvidoria, e a gente quer uma ouvidoria séria, uma ouvidoria que funcione, nós temos que ter um servidor de provimento efetivo para que esse servidor seja treinado, seja capacitado, seja qualificado, e independente da vontade do governo, ou qual governo for, esse servidor faça seu trabalho com isenção, que não haverá sendo um cargo em comissão. Para ocupar o cargo de ouvidor, José Otávio Germano já havia antecipado o nome de Natalício Moraes. Para o comando da Defesa Civil, segue o nome de Edson das Neves. E a posse de Ronaldo Trojan como secretário de Turismo, Esporte e Lazer está agendada para hoje, às 14 horas, no gabinete do prefeito. Gente, a semeadura do arroz para a safra 2022-2023 está chegando na sua reta final em todo o estado. Na região central, 70% dos produtores já garantiram o plantio. Em Cachoeira do Sul, o índice chega perto dos 90%. Com esse primeiro ciclo concluído, a espera de uma boa safra sempre se renova entre os arrozeiros. No entanto, as questões climáticas voltam à tona e, dessa vez, o frio fora de época é o grande vilão para os lavoureiros que optaram pela planta do cedo. A saída é investir e variar para não se deparar com o prejuízo no momento do corte.
A expectativa do Instituto Rio-Grandense do Arroz é que sejam semeados mais de 862 mil hectares em todo o estado. Com o plantio entrando na reta final, os agricultores já conseguem vislumbrar os caminhos que o arroz terá no início da colheita. Nesse momento, o frio fora de época prejudicou esse ciclo inicial das plantas. No início do mês, os termômetros chegaram a marcar 5 graus durante a madrugada, condição climática agressiva para o arroz. Nessa lavoura, a cor amarelada da planta é o retrato dessas baixas temperaturas, cenário que requer um maior investimento para recuperar essa diversidade. Essa outra área foi semeada em 20 de setembro. Desde então, o agricultor Ademar Koschenborg precisou movimentar a irrigação da lavoura por 2 vezes para não prejudicar o desenvolvimento da planta. Mesmo assim, a perspectiva não é nada satisfatória. A nossa preocupação, né, o pessoal do arroz é muito grande, né, porque nós temos um custo muito alto da safra, né, e nós temos um problema muito sério que eu vejo pouco comentar na mídia, que pouca gente ainda se flagrou, que é o desenvolvimento do nosso arroz, né. Esse arroz aqui está com 50 dias, né, foi plantado de plantadeira com alta adubação, já foi botado ureia, já está com mais de 20 dias com água e o arroz não desenvolve. Pela segunda vez eu já tirei a água dessa lavoura. Se eu não tivesse tirado a água da lavoura, eu tinha perdido o arroz. Essas noites frias que fez agora, 14 dias atrás, 10 dias atrás, aí, de 5 graus, danificou muito forte a nossa lavoura de arroz. Uma para germinar já foi uma briga, demorou muito. E agora continua, nós temos esse vento frio aí, que de noite chega a 15 graus, só que a sensação térmica baixa de 10. Então está aqui o resultado, ó. A gente vê que esse arroz aqui teria que estar com no mínimo de 50 centímetros de altura. E está aí, ó, parece que está pesteado, não desenvolve, né? Um troço muito preocupante. Mas, infelizmente, a única explicação é o frio, né? Porque foi feito um arroz no limpo, foi tudo plantado certo, foi botado água na hora certa, e não quer desenvolver. E isso assim está acontecendo com todas as lavouras hoje do Rio Grande do Sul. A gente tem visto aí bastante problema com uniformidade de estande de plantas, né? E em decorrência dessas temperaturas baixas, né? Foram 2 ondas de frio mais significativas, aí, chegando a até 5 graus de temperatura mínima, né? Que para essa época do ano não é normal e acaba atrapalhando esse processo de emergência das lavouras de arroz. Essa redução de estande e problemas iniciais de estabelecimento podem ser compensados mais adiante aí com mais radiação, perfilhamento, né? E a lavoura pode não sofrer tanto nesse sentido. Então, o que a gente tem consolidado no momento é que o produtor teve um custo adicional, né? Um prejuízo adicional pela ressemeadura das lavouras, principalmente de pré-germinado. E além do frio, esse é o 3º ano consecutivo do fenômeno Laninha, conhecido por todos pelo baixo volume de precipitações no verão. Esse fenômeno repetido, ele ocorre pela 3ª vez nos últimos 72 anos. Também já está sendo registrado o baixo volume de chuvas desde o mês de agosto. Os acumulados variam de 50 a 100 milímetros na maioria das regiões, em algumas de 25 a 50. Com isso, a anomalia de precipitação foi negativa em todo o estado. Para exemplificar, em Uruguaiana choveu apenas 29% da normal climatológica, em Bagé 51%, em Santa Maria 43%, em Porto Alegre 48% e em Santa Vitória do Palmar 41%, conforme dados coletados nas estações meteorológicas do IMET. Com o preço abaixo da expectativa, os agricultores estão escolhendo 2 caminhos: a migração de cultura ou a variação com outros grãos, em especial a soja. O seu Ademar aumentou a área desse cultivo, trazendo uma inovação, que aos poucos começa a ser visualizada nas propriedades da região. A soja irrigada prevê um investimento mais alto no início, com o preparo da terra e a utilização de novos equipamentos. O sistema sulco-camalhão pode ser uma tendência no futuro. O grão é plantado nesse trecho mais alto e a irrigação corre por esses canais. A água tem mais de uma entrada e algumas saídas
para evitar enxurradas. Isso aqui era uma área de arroz que há 100 anos se plantou arroz, né? E hoje nós temos para partir soja em cima de camalhão. Isso aqui foi uma área que foi feito o mapeamento dela, onde estavam as lombas, onde estavam os baixos. Foi usada uma plana, né, uma nova tecnologia de plana aí, que a gente adquiriu, para suavizar o solo com caimento, né? E depois foi usada uma sulcadeira para fazer o sulco, onde a água vai cruzar, né, para irrigar a soja, né? Então a água vai sair lá em cima está o canal, ó. A água sai de lá, ó, e ela vem embocando nesses sulcos que foi feito com a sulcadeira e vem a morrer aqui embaixo, ó. E aqui embaixo depois tem uma valeta geral aqui que vai levar embora a sobra da água, né? Então nós temos assim, já tivemos várias consultorias também já para tentar entender o sistema, que não é coisa para se atracar de uma hora para outra, tem que ir devagarinho, mas é uma alternativa para nossas várzeas, né? Nos Estados Unidos eles plantam na várzea algodão irrigado. Então nós temos que se espelhar neles, temos que trazer essa tecnologia para cá, porque o meu equipamento de suavização, a parte eletrônica ali, ela é americana, né? Ela já veio de lá. Por que americana? Porque é o que nós achamos de melhor hoje no mercado para fazer todo esse trabalho de suavização. Nas imagens podemos perceber que metade da lavoura foi semeada na diagonal, para evitar erosões. No plantio favorável ao camalhão, a plantadeira adaptada consegue semear 3 carreiros por trecho. Como o arrozeiro domina a técnica de irrigação por gravidade, uma das apostas da categoria é que esse produtor pode revolucionar o sistema de cultivo na soja e também no milho, se tratando de planície. O IRGA veio com muito bons olhos, isso no sentido de que a soja vem para melhorar o sistema, né? Melhorar o controle de plantas daninhas, fertilidade, preparo de solo, né? Redução de custos como um todo, né? Nós temos outras áreas também aqui na região central e no estado tem algumas regiões que já estão mais avançadas nesse sentido, como a Zona Sul, por exemplo, né? Que é a possibilidade de fazer um sistema de sulco camalhão, né? Onde te dá uma possibilidade muito melhor de drenagem da área em momentos de excesso de chuvas, como também de irrigação no momento de seca, né? Porque é uma irrigação por superfície através de sulcos, né? Em que todo aquele sistema de irrigação que já está pronto dos canais da lavoura de arroz são utilizados aí para irrigar esses sulcos e poder dar um banho aí na soja de forma a ter garantias de estabilidade produtiva e altas produtividades. Importante destacar que nem todas as terras de arroz podem receber a soja. Áreas sentadas, cercadas por relevos e lombas, tendem a concentrar mais esses volumes da chuva. Por isso, a manutenção do arroz, simplificando ao máximo o manejo da terra no ano. Isso aí, haja estratégia, não é, para garantir uma boa safra. Gente, quinta-feira aqui no NT Sul tem o quadro Dia de Terapia. Nós vamos conhecer hoje um transtorno psicológico, um tanto curioso, chamado Síndrome de Munchausen. Basicamente, a pessoa com essa síndrome força o aparecimento de doenças. A psicóloga Lisiane Homerich explica. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre a Síndrome de Munchausen ou distúrbio factoide. É um distúrbio ou uma síndrome no qual a pessoa tem necessidade de estar sempre doente e principalmente hospitalizada. É um transtorno de difícil diagnóstico porque muitas vezes a pessoa ela entra num quadro de doença e ela vai proporcionando que aquela doença ela fique cada vez mais grave, diferente do hipocondríaco, que ele tem manias de fazer testes, exames com medo de ficar doente. Na síndrome de Munchausen, a pessoa ela quer ficar doente, ela quer ser internada, ela quer experimentar aquele cuidado quase maternal que ela tem no hospital. E também, muitas vezes, ela se sente poderosa, enganando pessoas que são mais inteligentes, mais preparadas, mais cultas do que ela, que é a classe médica. Então é um distúrbio assim que ele é demorado para ser diagnosticado,
Porque tu começa com os médicos, tu começa com a internação, né? Aí a pessoa interna para alguma coisa, tá sempre mal, volta para casa, vai internada de novo. Muitas vezes ela propicia para que ela fique realmente doente e ela possa enganar os médicos, mostrando uma piora que na verdade ela não tem. Por exemplo, usar as próprias fezes num soro, numa forma invasiva no seu corpo para que fique infectado. Aí tem uma infecção grave, aí ela faz exames, ela fica internada, ela faz medicações e isso durante uma vida inteira. Então, até que a pessoa ela é fatiada de cima a baixo e ela não apresenta nada, mas ela vai induzindo. Por exemplo, um diabético que toma insulina demais, né? Ele está sempre doente, mas o médico não sabe que ele está se injetando a mais do que ele deveria. Então, as pessoas com essa síndrome, elas precisam mentir sobre a sua qualidade de saúde. Elas precisam mentir sobre os seus sintomas para justamente estar internada. Ela precisa estar internada, não é ir ao médico, ficar bem e fica por isso mesmo. Ela tem que ficar na internação. Quanto mais tempo, quanto maior a quantidade de aparelhos, maior a quantidade de medicações que ela estiver tomando, muito melhor para o seu aparelho psicológico dentro desse distúrbio factoide, né, de mentira que ela está apresentando. Então, o diagnóstico da pessoa que em algum momento, depois de muitos anos, ela possa ser colocada como um distúrbio factoide, ele precisa ser analisado por uma junta médica. E é um tratamento que tem que ser feito com psiquiatras, psicólogos, com o próprio médico, por muito tempo, porque é um desvio de comportamento, é um transtorno também comportamental. E quando é comportamental, quando depende muito do comportamento da pessoa, fica muito difícil de tu reverter, porque tu tem que passar pela vontade da pessoa, né? E às vezes a pessoa, ela tá naquela viagem, ela tá naquele transtorno, ela não quer melhorar, ela quer continuar tendo aquele carinho quase maternal que ela recebe dentro de um hospital. Lógico que nós não queremos ter síndrome nenhuma, nós não queremos ter transtorno mental nenhum, mas às vezes acontece. E se acontece, né, se a gente vê que um familiar está esquisito, está diferente, não acha saída aqui, não acha saída ali, né, a gente tem que auxiliar, orientando para que busque um psiquiatra, busque um médico, busque um psicólogo, busque uma ajuda efetiva. Cada vez que a gente apresenta um transtorno mental, seja de Munchausen, seja uma bipolaridade, qualquer transtorno, a gente precisa procurar médicos, a gente precisa procurar psicólogos, a gente precisa se tratar, né? Esse é o nosso papel. Nós temos o direito de ter um aparelho mental equilibrado. Essa é a nossa obrigação enquanto ser humano. E para isso, a gente precisa buscar ajuda quando alguma coisa não está correta. Então eu espero que eu tenha elucidado sobre esse transtorno, sobre essa síndrome, que vocês vão ver na mídia daqui mais uns dias que ela vai aparecendo. E aí vocês já sabem então o que é. É o transtorno das pessoas que querem ficar hospitalizadas a qualquer preço, sempre, e para isso elas se autolesam, né, para ficar sempre doentes e poder estar então dentro de um hospital. Até a próxima, pessoal. E nós vamos ver mais um recadinho aqui antes de encerrar o nosso NT Sul. Então vem comigo rapidinho para a tela. A Elizabeth participando com a gente. Olá, Daniel. A novela continua aqui no quilômetro 0. Rua sem placas de identificação, ônibus, não passa mais desde o início da pandemia. E as nossas ruas continuam péssimas. Precisamos de um calçamento. E tá aí a foto, não é, da rua que a Elizabeth manda pra gente. Obrigado, Elizabeth, pela participação. Ela é do quilômetro 0, Zona Norte de Cachoeira. A edição de hoje do NT Sul está chegando ao fim. Na nossa página do Facebook você acompanha outros conteúdos e pode compartilhar também as reportagens exibidas aqui. facebook.com/TV Cachoeira. Muito obrigado pela sua companhia nesta quinta-feira. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau!